Boa noite a todos. Vamos iniciar hoje mais uma live com a psicóloga Marta Coelho. Eu vou só esperar um minutinho para ela poder entrar aqui. Vou chamá-la. Só mais um momento. Tá entrando. Já vamos começar mais uma live aqui pelo Papo Reto. Só esperando a convidada entrar. Eu já mandei o convite para Cláudia, tudo bem? Eu mandei o convite para Marta, basta ela aceitar. Cadê ela? Só mais um minutinho, já vamos começar nosso papo reto de hoje. Aproveitando, enquanto a Marta está entrando aí, pedir a todos que começarem a assistir, nos avisarem se a qualidade da live não ficar boa. É importante a gente passar um material de qualidade para vocês e durante a live, às vezes, vai passando e para a gente aqui está passando normal. E aí, na hora que a gente vai assistir o vídeo está todo embaçado, a gente passa todo irregular. Né? Então, eu peço, assim, a compreensão e a ajuda de vocês para estarem nos avisando se isso acontecer, tá? Podemos começar? Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite, Marta. Boa noite. Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite para estar aí compartilhando o seu conhecimento com a gente, né? Nesse momento tão oportuno, onde essas questões emocionais se tornaram mais aguçadas, a gente começou a ter mais esse olhar, né? Porque a gente começou a ficar mais esgotada emocionalmente, começaram a aflorar sentimentos que estavam ou um pouco mais escondidos ou não estavam tão nítidos, né? Então é muito importante agora, nesse momento, a gente estar conversando sobre esse assunto. E assim, quando eu penso em psicóloga, eu penso só em 3 temas. Eu penso que eu só vou procurar psicóloga se eu estiver com depressão, se eu estiver estressada ou se eu estiver ansiosa. Mas assim, quando uma pessoa deve procurar um psicólogo? É só para essas 3 demandas? Ou isso é muito mais amplo do que a gente imagina? Ô, Jô, Jô, primeiramente, tá travando um pouquinho. Não sei se é a minha ou eu tô falando normal aqui? Tá normal para vocês? Tá. Para mim tá um pouquinho embaçado, mas tá bom, tô te vendo. Qualquer coisa, o que a gente faz? Qualquer coisa a gente tira e eu entro, tá? Aí qualquer coisa eu entro pelo papo reto, porque o Bruno acabou de me avisar aqui que tá oscilando um pouco. E às vezes pode ser a questão do receptor. Aí a gente faz o teste se continuar, tá? Tá joia, então. Primeiramente, né, boa noite para todo mundo. Agradeço demais o convite, né, para bater um papo mesmo leve, descontraído aqui sobre um tema tão importante. E aí, me apresentando, né, meu nome é Marta, sou psicóloga, né, trabalho na área da psicologia clínica. Para quem não sabe, dentro da psicologia a gente tem várias aí abordagens e várias áreas de atuação. A minha é psicologia clínica, e quando a gente fala lá de terapia, de psicoterapia, né, é esse profissional que fica à frente dessa atuação. E quando a Jo fala, né, sobre essa primeira questão aí, quando procurar um psicólogo, né, quando que eu devo aí, de fato, procurar alguma ajuda? E aí ela cita aí 3 não principais, mas o que a gente vê mais, né? Que é a depressão, a ansiedade, estresse, e ainda mais no momento que a gente está hoje, né?
E a minha resposta é não necessariamente quem tem esses transtornos deve procurar um psicólogo, né? A gente tem dentro da saúde mental enquanto todo, assim, a questão do normal e do patológico, né? O que é normal, o que é patológico? Quando é um transtorno e quando não é um transtorno. E a gente sempre mede isso quando a gente consegue ver o prejuízo, né, e o sofrimento que essa pessoa está diante de alguma situação. Então, por exemplo, né, deixa eu só prender aqui meu tripé que tá caindo. Foi. Vocês estão me escutando direitinho? Direitinho. Então, né, quando você fala aí dessas três questões, que é a ansiedade, a depressão, o estresse, ela, de fato, quando ela surge, ela é mais perceptível, né? O sofrimento ali, ele tá mais perceptível. Por quê? Porque ele vai começar a trazer alguns prejuízos em algumas áreas da vida. Então, por exemplo, a depressão, né? A gente vai ter sintomas aí de uma baixa produtividade, uma desesperança muito grande, uma tristeza muito alta. Então, a gente consegue medir por isso. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter, né, um transtorno aí, pré-diagnosticado para procurar ajuda, né? E a psicologia é muito ampla nesse sentido. A gente tem vários pacientes que estão na clínica sem ter nenhum transtorno, por exemplo. Mas tem algumas questões ali que incomodam, né? Tá ali te prejudicando de alguma forma e a pessoa quis procurar ajuda. Ou ela quer desenvolver alguma habilidade também que é possível dentro da terapia. Então, assim, pensando na psicologia como um todo, ela não só trata o transtorno, né? Ela é até, e eu gosto muito de teclar nessa vertente, de que a gente até busca os pontos fortes da pessoa, enquanto uma pessoa com depressão, alguma pessoa com ansiedade, porque a gente acredita que, para além do transtorno, tem outras 1000 coisas ali envolvidas, né? Então, eu não sei, Jô, se eu te respondi. Não, respondeu sim. Para mim tá falhando um pouquinho. Eu não sei se para os demais estão falhando. Tá para você, Cláudia? Tá falhando a Marta para mim um pouco. Tá falhando? Um pouquinho. Um pouquinho tá. A minha internet aqui tá normal. Eu tô conseguindo ver vocês direitinho. Deixa eu... A gente vai continuando, né? Por mim, pode ir continuando. Eu só, assim, se continuar, eu peço para a gente fazer um teste, porque, assim, partes da frase, para mim, cortou. Eu não escutei a resposta. Tá, você não conseguiu escutar nada do que eu falei? Só algumas partes para mim. Tem alguém aqui que está respondendo que está certinho, então vamos continuando. O importante é o pessoal estar escutando. Tá, qualquer... Gente, vou aproveitar, fazer um parêntese rapidinho aqui. Eu sou muito ruim com tecnologia, mas gente pior do que eu acho que está ainda para existir. Aí eu queria conversar com os meus amigos que eu não consigo assistir live e responder o WhatsApp, porque se eu mexer o celular, desanda tudo. Quando vê, eu caio, daqui a pouco eu saio. Eu fico assim, eu não sei se eu tô dentro, se eu tô fora. Então, só o pessoal que tá mandando mensagem aí, gente, eu não consigo responder no WhatsApp. Eu vejo chegar as mensagens, mas eu não consigo. Marta, mas eu entendi sim. É porque, como eu falei, a gente que é leigo, a gente só pensa nesses assuntos. E aí, assim, uma dúvida que eu tenho, não sei se é da Cláudia também, é o seguinte: depressão, ansiedade e estresse são considerados doença hoje em dia ou não? Sim, elas são consideradas uma doença, né? E por isso ela tem tratamento, como qualquer outra, né? Qualquer outra questão ali de saúde. É uma saúde mental, né? Então, como uma doença, ela tem tratamento. E é bom a gente deixar isso de uma forma não pejorativa, né? De falar assim, olha, a depressão ela é uma doença, né? E aí a gente tira aí vários mitos e tabus de que depressão é frescura, que depressão é coisa de gente fresca, né? Então ela é uma condição de saúde mental, sim, como qualquer outra doença, né? E aí a gente fala aí até dos mitos que tem.
né? Quando a gente está com alguma dor na perna, que é, por exemplo, uma doença lá, varizes, por exemplo, a gente procura tratamento, não procura? Então, a mesma coisa da depressão. Ela é uma doença que ela vai surgindo aí com alguns prejuízos, dificuldades, né, durante o dia a dia, e que precisa de tratamento, como qualquer outra. Ô, Marta, esse momento que a gente está vivendo, a gente fica observando os jovens. Ô, Profissional Marta, tá psiquiatra, todo porque mundo mandando mensagem aqui falando que travou geral agora. travou geral. Eu, É, todo mundo escreveu aqui mensagem que travou geral. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar, tá? tá bom. Uhum. Marta, Aí, você está me ouvindo? oi, você tinha travado. A Jo parece que vai entrar em outro perfil, parece. Você está me ouvindo? Tá bom para Agora você? agora eu tô te ouvindo. Então, eu queria saber, enquanto a Jo volta, eu queria saber o Uhum. que que você acha da ansiedade nos jovens, ainda mais agora nessa questão da pandemia. Você perguntou ansiedade? Travou A só um ansiedade pouquinho dos jovens, o que que você acha? dos jovens. E aí, tá. No contexto de pandemia que você está perguntando, né? Isso, É, o que a gente vê, né, dentro de uma mudança completamente assim, né, que o adolescente, né, a pessoa jovem, ela sempre foi muito ativa, né? Então, estava na escola, ela estava com outros contatos. Então, essa coisa de ter que ficar trancada dentro de casa e não poder ter esse acesso, que é uma das coisas principais ali do adolescente, por exemplo, né, considerando uma pessoa biopsicossocial, ela precisa estar inserida em algum meio, isso aumentou, né? A gente vê um número elevado, sim, porque de qualquer forma isso continuou mais dentro de casa, né? Então, os estudos ficaram dentro de casa, então é tela o tempo todo, então isso traz um prejuízo, né, para atenção, para prova e atividade escolar. Então, isso tem aumentado muito, sim. A gente vê, né, dentro de... E aí, principalmente lá nessa questão do PISME, né, Enem, as cobranças ainda permanecem, né? A pandemia está aí, mas a cobrança ainda permanece. Então, a gente vê muitas escolas que, apesar de uma limitação da educação mesmo, porque a internet ela tem essa limitação, ela trava, ela cai, né? Tem muita gente que não tem muito acesso, mas mesmo assim ela tem ali as cobranças, né? Então a gente torna isso um pouco mais estressante do que já é normalmente, né? Para aquela pessoa ali que está no momento de decisões, durante, né, profissão, enfim. Só veio piorar, né? Só veio piorar com a pandemia essa questão da ansiedade, né? Sim, sim. Eu acho que deu uma piorada, sim. A gente vê, assim, as coisas aumentando, né? A gente está vulnerável, né, a uma situação dessa. Estão me escutando direitinho? Para mim tá travando muito, eu tô meio perdida.
Mas é eu que tô travando? Eu tô conseguindo. Eu mudei Não. de lugar para ficar mais perto do. Como é que fala? Do roteador. Marta, do que a gente estava conversando, muitas pessoas ficam na dúvida do seguinte: se devem procurar um psicólogo ou se devem procurar um psiquiatra, se o tratamento, quando você parte, né, para essa vontade de procurar um profissional, quem que se deve procurar? Outro dia, eu até brinquei assim com a minha irmã, falei assim, ô né, procura um psicólogo. Ela falou assim, não, eu quero fazer terapia. Então, assim, as pessoas confundem muito esses temas, esses títulos, o que seria cada profissional fazer alguma coisa. Você poderia dar uma explicada pra gente? O que cabe a cada profissional? Sim, sim. O psicólogo, né? A gente tem terapia. Terapia, a gente escuta terapias de várias abordagens, não necessariamente da psicologia. Quando a gente escuta o termo psicoterapia, aí a gente consegue identificar que é um tratamento com o psicólogo, né? Que é um acompanhamento com o psicólogo da psicologia, né? E aí vai fazer um acompanhamento no geral, né? E aí considerando as emoções, o comportamento, né? E aí tendo um processo terapêutico mesmo que pode ser mais longo, pode ser, né? E aí vai depender de cada caso, é muito singular, muito subjetivo isso. O psiquiatra, a parte dele, ele veio da medicina, né? Ele é mais aquela questão do diagnóstico, do prognóstico, da medicação. E aí uma grande diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, por exemplo, é que nós, profissionais da psicologia, a gente não pode receitar medicações, por exemplo, né? Que às vezes tem ali um quadro depressivo, a gente vai indicar para esse profissional psiquiatra. Então é muito importante o trabalho em conjunto. Então, muitas vezes o psiquiatra encaminha para o psicólogo ou vice-versa, né? A gente encaminha que a gente acha necessário uma ajuda aí extra de alguma medicação, então a gente encaminha para o profissional psiquiatra. Essa é uma grande diferença aí, né? Do psiquiatra para o psicólogo, por exemplo. Ô, Marta, mais uma dúvida. A pessoa quando decide procurar, porque assim, a gente ainda vai chegar quando procurar, mas quando a pessoa decide procurar um tratamento com psicólogo, é necessário envolver toda a família ou não? Aquele tratamento é individualizado, só com aquela pessoa, ou não? É importante a pessoa querer levar o familiar, né, para ajudá-la naquele tratamento dela. Muito importante. A gente fala que dentro de um tratamento psicológico, né, e aí psiquiátrico, a gente precisa da ajuda de quem está ali, né, mais em contato com essa pessoa. O tratamento mesmo, os atendimentos, as sessões, elas vão ser individualizadas, né, vai ser ali entre o sigilo, vai ter as sessões a pessoa sozinha, mas é muito importante que esses familiares participem também, né, porque a gente fala que a psicoterapia, a terapia não acontece só nos 50 minutos de cada sessão ali da semana. Ela acontece no meio social, né, com os amigos, a rede de apoio é muito importante. Então, a família participando, não no sentido de ir à terapia junto, às vezes precisa mesmo a gente chamar um familiar, né, por exemplo, de casos de pessoas com ideação suicida, por exemplo. A gente, é uma regra comunicar alguma pessoa ali mais próxima para ter esse suporte maior, né, para ter esse acompanhamento para além das sessões de terapia. Então, a família participar desse tratamento é uma perninha ali do tratamento que é muito importante, sim. Ô Marta, você tá me ouvindo Pode falar. agora? Tá me ouvindo? Tá bom o som? Tô te ouvindo. Ô Marta, quando a pessoa para chegar na depressão, antes ela vai tendo alguns sintomas anterior ao quadro de depressão. Assim, eu não entendo, essa é minha opinião leiga, né? Se isso for verdade, você acredita que o tratamento, né, com o psicólogo, fazendo uma terapia, possa evitá-la chegar a um quadro de depressão? E quais seriam os sintomas que a pessoa deve ficar alerta, né? Está acontecendo alguma coisa, eu devo procurar uma ajuda profissional.
Uhum. Todos os transtornos, né, a gente tem critérios ali para diagnosticar, né, e falar que essa pessoa tem algum transtorno ou não, né? Então a gente tem critérios do DSM atualizados, revisados, e um dos principais ali questões que a gente precisa ficar atento é o prejuízo e o sofrimento, né? Isso em qualquer transtorno, em qualquer questão que a pessoa vai estar passando, né? E aí vamos pôr, por exemplo, a depressão que você me perguntou, né? As características principais é uma tristeza muito profunda, é uma desatenção, uma irritabilidade. A gente acha que na depressão a gente vê uma característica muito comum, né? Que é a pessoa mais deitada, triste, mas tem muita irritabilidade também. A pessoa pode ficar nervosa, isso pode se confundir com outras coisas. E aí você até falou do adolescente, né? Como é que está sendo isso? Às vezes a gente confunde na adolescência como, adolescente tem isso mesmo, né? Essa explosão de raiva, de irritabilidade, mas pode ser um quadro depressivo, porque não necessariamente vai apresentar ali como uma tristeza muito profunda. Pode aparecer sim, né, que é algum dos critérios para poder fechar um quadro depressivo, mas pode ter uma irritabilidade que pode ser mascarada também, né? Uma falta de um desânimo, uma falta de prazer de fazer atividades que antes tinham prazer para fazer, mas não fazem mais, né? Por exemplo, uma atividade ali durante o dia que a pessoa não deixava de fazer, um esporte, por exemplo. Aí começa a não ir, a ficar desanimado, isso é um ponto de alerta também, né? O sono pode estar prejudicado, pode ter mais sono, menos sono, alimentação, né? Pode não estar comendo nada ou comendo em excesso. São comportamentos ali que são sutis a primeiro momento ali, né? Um isolamento social, por exemplo, querer, né, não ficar um pouquinho mais quieta, não querer muito socializar. Então, são questões ali que vai aparecer, que são sutis, que precisa ser atento, né? Precisa se atentar para essas questões. A gente ouve muitas vezes pessoas falando assim, todos precisam ir a um psicólogo, e todo mundo tem algumas emoções, né, que ficam guardadas e não consegue transpor. Você já deve ter ouvido o pessoal falar isso. O que você acha? Você acha que a gente deve procurar mesmo um profissional para cuidar dessas emoções, né, que a gente tem? Olha, essa frase de só a terapia resolve, né? Só a psicoterapia resolve, só o psicólogo vai resolver, é muito equivocado a gente só colocar, né, essa responsabilidade de um tratamento. Por exemplo, se a pessoa ali está em um sofrimento e ela gosta muito, e aí não querendo substituir um tratamento, né? É claro que se a gente tiver num nível de transtorno, por exemplo, a gente precisa procurar um profissional, sim. Mas se a pessoa está com uma dificuldade, que ela está, né, nesse meio aí de pandemia, por exemplo, é importante procurar, né? É importante, porque você vai ter ali a ajuda de um profissional. Mas eu acho que também tem outras coisas, e a gente chama isso de estilo de vida mesmo, né? De modificação de estilo de vida. Algumas coisas que vão contribuir, né? Sim, para essa melhora, esse movimento ali de conseguir, né, lidar com algumas coisas. Então, eu acho que a pessoa, primeiramente, né, ela tem que ver ali se ela está disposta, né, a procurar uma ajuda profissional, porque é muito complicado quando, às vezes, a pessoa chega para terapia por outras pessoas que estão falando com ela, você precisa de terapia, você precisa de terapia. E se essa pessoa não identificar que ela não precisa, naquele momento, e a gente tem fase de motivações para isso, não vai funcionar à primeira vista, né? Primeiro momento ali. Então, talvez ela precise de outras coisas, né? Que vai funcionar ali para ela. E aí eu digo isso com muita sutileza, porque cada um vai ter, né? É subjetivo, né? Cada um vai ter ali uma demanda, uma necessidade específica, da hora de procurar, de como procurar, né? Se essa pessoa está se sentindo confortável para procurar. Então, é mais ou menos isso. Mas, de fato, né, quando a gente vê que está algo sendo prejudicado, né, e está com sofrimento, é importante, sim, procurar ajuda, né? E aí, de um psicólogo, de um psiquiatra, é importante.
O importante é a pessoa não ficar esperando esse quadro avançar, né, Marta? Exatamente, exatamente. Porque às vezes a gente trabalha até numa questão preventiva, né? E aí, muitas vezes, a pessoa não vai chegar lá com o quadro fechado, por exemplo. Às vezes está iniciando e aí todo transtorno, a gente precisa de um tempo para fechar um diagnóstico, por exemplo. Então, se a pessoa vê ali sinais que precisa de ajuda, é importante que ela vá procurar ajuda nesse comecinho aí, né? Começou a sentir algo que está prejudicando, que está fazendo, né, que outros compromissos ficam um pouco mais defasados, né? Não estou com muita vontade de fazer isso está me prejudicando, a minha atenção não está muito boa para isso pode ser alguma coisa, né? Alguns alertas aí que a gente vai ter durante o dia a dia mesmo, os afazeres ali comuns que a gente faz durante o dia. Tá ótimo. Obrigada, Marta. Esclareceu bastante. Eu me perdi um pouco, que eu saí, voltei, porque eu não estava conseguindo escutar e eu fiquei meio perdida. Aí eu voltei agora, ressuscitei, gente. Estou aqui firme e forte. Eu sou realmente dessas pessoas que vão nos acompanhando, vão dando toques, né, para a gente passar um material de boa qualidade para vocês. Eu não sei se já foi falado, se já foi, você me fala, tá? Assim, o que eu percebo, Marta, falando assim no geral, é que tem alguns mitos que às vezes impedem as pessoas de procurarem o tratamento psicológico. E são vários mitos. Eu vou listar aqui alguns e a gente vai conversando ao pouquinho, se você achar conveniente falar dele. A Cláudia também vai acrescentando. Um dos mitos que eu ouço sempre é o seguinte: bom, psicólogo é uma pessoa com problema como eu. Se ela tem problemas como a mim e às vezes mal consegue resolver os problemas da própria vida, como que ela vai conseguir resolver os problemas dos outros? Aí, só para descontrair um pouco, tem uma série agora que ela chama Filhas de Eva. E a psicóloga lá da série, ela tem um relacionamento e ela, assim, tem algumas coisas conturbadas naquele relacionamento pessoal dela, mas o foco dela é voltado para relacionamentos. E aí ela pega num surto de raiva, quebra um carro e fica conhecida como a psicolouca. De início, ela perde os clientes dela e depois eles vão retornando aos poucos. E assim, eu falei isso para descontrair, mas isso é um tema que muitas pessoas levantam quando a gente fala assim, olha, por que você não procura uma ajuda, um acompanhamento? E aí a gente ouve, não, psicóloga é uma pessoa como outra qualquer. Como que ela vai resolver o meu problema se ela também tem problemas cotidianos? Eu super valido, né, todos esses pensamentos que vêm, que as pessoas têm, né, sobre isso, e até mesmo ao contrário, né, olha, se eu vou no profissional, ele não vai me entender completamente, né, porque ele não sente o que eu sinto, então ele não vai me entender, ele não gera uma identificação, né, nesse sentido. Mas quando a gente se forma, né, quando a gente faz lá nossas especialidades, a gente faz pós, né, a gente tem a capacidade, né, técnica e teórica para entender o sofrimento humano, né? Mas a gente tem que entender também que cada paciente ali pode ser 2 pacientes com diagnóstico de depressão, né? Eles vão ter os mesmos critérios ali diagnosticados, mas cada um vai experienciar a depressão de uma forma, né? Então, eu sempre falo com meus pacientes, isso é até clichê. Eu, né, enquanto profissional, eu sou especialista, né, da psicologia, estou estudando para isso, e você é especialista da sua vida. Então, é uma via ali de mão dupla, é uma construção, né, dos dois. Ele, enquanto experiencia aquela depressão, alguma ansiedade, alguma dificuldade ali durante, né, a sua vivência, e eu vou ajudar enquanto técnica, né, para ajudar aquela necessidade daquele paciente, né? Então, assim,
E aí o psicólogo é um ser humano como qualquer outro, né? Então ele tem questões, ele pode ter, né, algumas questões de depressão, ansiedade, estresse. Nossa, ainda mais nesse momento que a gente está agora, pandemia, né? A gente está muito estressado, a gente está estressado, né? Eu converso com amigos psicólogos e a gente está estressado. Então a gente precisa nos cuidar também, a gente vai no psicólogo e a gente até tem um tripézinho ali, né? Que para ser um psicólogo ético, inclusive, né? Para a gente tratar as nossas questões, que é ir no psicólogo também, né? Fazer terapia também, fazer supervisão, né? E tá ali sempre estudando, sempre se atualizando, né? E ter esse compromisso com a pessoa que vai estar ali, não com a depressão, no caso, né? A gente não vai tratar a depressão, a gente vai tratar aquela pessoa que está num quadro depressivo. Mas não só da né? depressão, né? São coisas, são males mesmos que às vezes atormentam as nossas vidas. Por exemplo, às vezes a gente tem atitudes que às vezes atrapalham o nosso cotidiano. E quando um familiar fala, a gente repudia aquilo. Então, muitas vezes, não só focado só na depressão, mas nos lances da vida mesmo, os nossos gênios, a nossa personalidade. Muitas vezes a gente fica naquela redoma e aquela redoma nos fazem mal, nos afastam das pessoas, nos impedem até às vezes de crescer profissionalmente porque a gente não sabe lidar com aquela situação do dia a dia. E o Reinaldo, ele até brincou ali que na hora que eu falei sobre a questão assim, se psicóloga é uma pessoa normal, como que eu vou procurar ela para tratar? Ele brincou assim, eu. Ele até fez um comentário que ele falou que o erro dele, você pode até talvez externar um pouco melhor sobre isso pra gente, que ele fez o seguinte comentário, que o erro dele de procurar profissionais de psicologia foram procurar pessoas conhecidas, pessoas próximas, pessoas que tinham aquela lida diária. Você acha que isso também interfere no tratamento? Que quando a gente vai procurar um profissional, o ideal seria a gente estar procurando alguém que não está ali na nossa lida diária, que não conhece o nosso histórico, até mesmo para não dar sua opinião pessoal no tratamento? Sim, sim. Isso até está no nosso código de ética, né? O profissional ele não pode atender pessoas que são do círculo de amizade ou círculo familiar. Até por isso, para não misturar o profissional com opiniões, né, que vai haver mesmo. Né? Então, está no nosso código de ética, inclusive, não ter essa proximidade com o profissional psicólogo. Ter um critério ali de ética mesmo. Então, Marta, assim, muitas pessoas já foram uma vez na vida em psicólogos e tomaram traumas porque não gostaram da técnica daquele psicólogo. Você já teve a presença, né, de uma mesa, a gente numa reunião, eu comecei a falar, falei assim, não, eu fui na psicóloga, mas quando ela virou para mim e falou assim, mas você não acha que o problema é seu? E eu falei assim, mas se eu achasse que o problema era meu, querida, eu não estaria aqui. Aí você viu que outras pessoas que estavam ali naquela roda de conversa começaram a se identificar e falar a mesma coisa. Não, porque eu também fui na psicóloga, a psicóloga ficou falando, se o problema não era meu, eu não voltei mais lá. Então, como que é? Quando a gente tem uma frustração, que a gente não se identifica com aquela técnica daquele profissional, como que a gente vai procurar um profissional que tem uma técnica diferenciada? Como que eu vou saber a técnica daquele profissional, se ela vai se adequar? Porque assim, eu penso, não sei, você me corrige se eu estiver errada, a Cláudia também. Eu penso o seguinte, a primeira coisa para o tratamento, eu preciso estar aberto a ele. Porque se eu não estiver aberto a ele, eu não vou conseguir, eu não vou receber ele, né? Então, primeiro, eu preciso ter essa empatia com o profissional que vai estar ali trabalhando comigo. O profissional também tem que me conhecer. Uma vez você chegou a conversar comigo que existem várias técnicas de psicologia. Então, assim, como eu identificar que aquele profissional que eu fui não tem a técnica que seja apropriada para mim, e assim, vamos supor, eu decidi escolher um profissional hoje. Como que eu vou escolher? Como que eu vou saber qual profissional escolher naquele momento? Olha, dentro da psicologia, né, dentro da psicologia clínica, a gente tem várias, e eu acredito que essa técnica que você está falando é sobre isso.
abordagem, né? A gente tem diversas abordagens dentro da psicologia. Eu, por exemplo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma delas, né? Tem várias aí abordagens dentro da psicologia. Ah, Marta, qual que é a melhor? Não posso falar qual que é a melhor, né? Tem abordagens que são mais cientificamente confiáveis, né? Tem mais evidências de estudo, então determinados transtornos, assim, né? Vamos pegar como transtorno. Tem mais estudos que evidenciam que isso funciona para determinada, né, questão. Então, dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens, né? Quando a gente vai procurar um psicólogo, é importante a gente saber disso previamente, porque a gente acha que ir no psicólogo é só para conversar, ele vai estar sempre, né, só escutando, e a gente imagina lá um sofazinho, como algo bem clichê mesmo que a gente vê em novela, né, em filme, mas não é isso, né? A gente tem que desmistificar um pouquinho e entender ali que tem vários tipos de abordagens e vários estilos terapêuticos também, né? Que aí vai da abordagem que o profissional está utilizando e da própria personalidade do terapeuta mesmo, né? Que não tem problema algum, a não ser que ele fere alguma ética ali, né? Faça um comentário que te ofenda, né? Que tira ali do parâmetro de ética mesmo, enquanto não empatia, né? Não tem problema algum a pessoa não se identificar com aquele profissional, né? Isso não quer dizer que outro profissional vai te atender na mesma linha daquele que você foi há 7 anos atrás. Então, é muito comum as pessoas não, é porque eu fui quando eu era adolescente, aí vem a questão da motivação. Não, eu fui quando eu era adolescente, mas eu não queria. Então, isso já foi algo um pouco traumático, porque isso não era algo que eu queria no momento. Então, não estava aberto ali para o profissional que estava me atendendo. Então, esse já é um ponto, né, que me trava um pouquinho para futuramente, se eu precisar, não vou querer ir, né? Ah, o profissional falou muito e não deixou eu falar, né? A minha necessidade ali era falar. Então, o profissional tem que estar sempre atento qual que é a necessidade desse paciente e se adequar à necessidade dele, né? Dentro ali das suas características de personalidade, né? Mas ter uma relação terapêutica que se adequa às necessidades do paciente, entende? Então, se aquele paciente ele tem uma necessidade maior de falar, eu vou deixar esse paciente falar mais, né? Então, se ele tem uma necessidade ali, que ele está um pouquinho mais, assim, tímido, mas, né, sem falar um pouquinho, eu vou tentar, né, puxar ele um pouco mais para se empoderar mesmo do processo terapêutico dele. Então, a minha dica que eu dou quando você, né, tá ali com vontade de fazer terapia, você precisa, ou eu acho que isso vai ser uma qualidade de vida maior, pesquisa na internet quais as abordagens existentes, né, que se tem na sua cidade, qual que você se identifica mais, né, para aquele problema, aquela dificuldade que você está passando, qual que você acha que se identifica mais, né, conversa com o seu psicólogo, pergunta a ele, olha, qual a abordagem que você segue? Você pode me explicar um pouquinho como que é seu trabalho? Né? Então, isso aí, eu acho que todos os psicólogos poderiam falar isso já desde o começo, para a pessoa saber ali o que ela tá, o que ela vai fazer ali, né? Como que vai ser ali o tratamento dela. Mas muitas vezes essa pessoa não tem esse estilo, né, terapêutico de falar. Eu sempre gosto de empoderar o paciente em todos os termos técnicos que eu vou usar, né? Eu falo todos e aí eu dou material que eles consigam, né, se identificar, porque é o processo dele. Então, se a pessoa não souber de tudo que eu estou falando ali, né, se eu estiver falando assim, não vai fazer sentido para a pessoa. Então, é importante que essa pessoa pesquise, leia na internet. A gente tem aí na internet, né, muitas informações das abordagens. Então, vê que se identifica mais. Hoje em dia dá até para olhar o perfil profissional desse profissional que você está procurando, porque assim, aqui é papo reto. Porque uma das coisas também que desanima as pessoas quando procuram um psicólogo é a questão financeira. Então, você não tem condições, às vezes as pessoas, isso eu estou falando da massa, da maioria. Às vezes a pessoa não tem essa condição de virar e falar assim, olha, hoje eu vou em um, se eu não gostar desse, amanhã eu vou no outro. Se eu não gostar do outro, eu vou ir ficando até conseguir. Por quê? Porque uma consulta com um psicólogo, ela não é barata. Eu não sei qual está sendo a média mínima e máxima de uma consulta. Mas uma consulta não é barata. Uma das coisas, mesmo que sendo leiga, que eu sei é que uma sessão só não é o suficiente.
falam que o ideal, no mínimo, né, seria uma sessão por semana. Então, assim, Uhum. às vezes, essa busca, que às vezes também desmotiva algumas pessoas, é isso. É porque você já fica assim, nossa, meu dinheiro está contado. Então, eu já tenho que acertar aquele profissional de uma única vez. Então, assim, eu acho que hoje os Uhum. perfis profissionais também ajudam muito, porque você pode pegar ali os Uhum. profissionais que você conseguiu achar, ir lá pesquisar o perfil dele e verificar se aquilo que ele está expondo ali, você cria afinidade. Eu estou correta, Marta? Eu estou completamente equivocada e eu posso Não, passar a dar conselhos diferentes dos outros. na- eu concordo completamente com o que você falou, né? E até às vezes essa procura desenfreada, eu não me identifiquei com um, às vezes até desmotiva, né? Eu não dei certo com ninguém, né? Então, por isso, a gente tem aí informações, muitas informações na internet. Então, os perfis profissionais, muitas das vezes os profissionais lá dentro do perfil dele, né? Ele explica como que é a forma que ele trabalha, qual que é a abordagem que ele trabalha. E assim, você pode perguntar também previamente, antes de marcar uma consulta, por exemplo, qual a abordagem que ele é, para ele mandar um áudio mesmo. Olha, você pode me explicar um pouquinho? Porque a gente tem essa disponibilidade, né, de conversar ali para a pessoa saber aonde que ela está indo, né, o que que ela está fazendo ali, se ela se identifica com aquele processo terapêutico, aquela abordagem. Então, a gente tem informação suficiente ali dentro da internet, né, para poder fazer essa escolha. Então, o que você falou, né, de procurar em perfis profissionais, né, indicação também, a pessoa indica um profissional que confia. Então, isso é importante, buscar informações antes, né? Uhum. Ô, Marta, é, quando meus filhos eram crianças, né, eu sempre levei eles em psicólogo infantil. E Uhum, sempre eu observei um resultado muito positivo nisso. Mudança de comportamento, às vezes a criança uhum, estava vivendo ali num momento de agressividade, essa agressividade ela melhorou. Então, assim, foram uhum, vários pontos que eu fui observando que o tratamento com o psicólogo foi muito importante para ele. Eu estou fazendo esse parênteses porque eu acho também que existe um tabu referente ao tratamento com psicólogo. Porque hoje em dia, eles mesmos se predispõem a ir ao psicólogo sozinho. Eles já são adultos e eles não têm uhum, esse tabu do psicólogo, porque eles foram ensinados desde criança que é um tratamento, que é uma terapia, que foi bom para eles quando crianças e que agora também é bom para eles depois de jovens e adultos, né? Então, você não uhum, acha uhum. também que tem uma cultura toda por trás disso? Isso é bobeira, para que psicólogo para criança? Vai lá só para desenhar, vai só lá para brincar. E a pessoa não vê que naquele, né, aquele movimento ali que a psicóloga está fazendo com a criança, está desenvolvendo a, a parte emocional da criança, como que ela vai conviver com as outras crianças, a questão da escola, às vezes pode ter alguma coisa errada na escola. Você acha que, de repente, Uhum. os adultos também influenciam as outras gerações com esse tabu? Uhum. É um trabalho preventivo, né? Estar ali, mesmo que não apresentando nenhuma assim, dificuldade, né? Falar sobre as emoções desde pequenininho e validar essas emoções faz uma diferença enorme, enorme para a construção mesmo enquanto, né, um adulto, por exemplo, né, a gente escuta aí muito é, 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 educadores mesmo, até em escola mesmo, assim, não, engole choro, você não pode chorar, né? Homem não chora. Isso, né? Ela estando em um tratamento, um acompanhamento, que não é só desenhar, né? Esse desenho ele diz muito da expressão ali, por exemplo, de um sentimento, né? Às vezes a criança ela não tem como expressar isso em palavras, né? Porque a linguagem ainda está maturando. Então, o desenho vai falar ali, né? Você citou do desenho, entre diversas ferramentas, né? Da terapia com crianças, né?
Mas o psicólogo vai tentar ali que a criança fale do que ela está sentindo, que às vezes com linguagem isso não vai ser possível, né? Então é um trabalho extremamente importante, preventivo, para muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu gostei muito de todos dois terem ido ao psicólogo quando eu era criança. E hoje em dia, eles, como adulto, eles mesmos procuram um psicólogo. É uma coisa assim, interessante você falando aí. Eu lembrei dessa coisa minha particular, porque eu acho que tem isso também, né? Os pais aceitarem que um tratamento infantil ele é importante, né? Sim, sim, sim. E aí você falou também da questão deles mesmos verem ali, olha, né, agora eu estou precisando, então eles mesmos procuram, porque já viu que num momento né, que ele estava precisando de uma dificuldade, isso foi positivo para eles, né? Eles conseguiram, de alguma forma, expressar o que eles estavam sentindo e que isso foi validado, isso que é o mais importante, ser validado, né, de qualquer dificuldade que a pessoa tá passando ali no momento. Tem uma pergunta aí nas mensagens, acho que é do Reinaldo, né? Ele está perguntando aqui que hoje em dia existe terapias com psicólogo pelo WhatsApp, né? Você acha que funciona ou você acredita que tem que ser no olho no olho? Aí vem a questão dos atendimentos online, né? Que agora na pandemia já existia os atendimentos online, a terapia online. A terapia é excelente. Ai, que gracinha! Eu amo. Tem terapia melhor, gente? Que eu acompanhei dessa. Delícia. Então, né, da questão da terapia online, já existia antes da pandemia, né? Isso veio como uma ferramenta a mais, né? E aí, se você me perguntar assim, mas funciona, não funciona, é melhor, é pior? Funcionar, funciona, porque a gente usa de todas as estratégias como se estivesse no presencial. O sigilo, né? A questão ali da ética profissional, das estratégias profissionais. Então, assim, é a mesma coisa no sentido de que não impede que um tratamento possa continuar. Por exemplo, eu estava, né, durante a pandemia, estava fazendo terapia presencial e eu tive que mudar para online. Isso não impede. Vai ter algumas limitações, sim, igual esse olho no olho, né? Essa questão da pessoa estar ali, e dentro da psicologia tem a questão da observação, né? Então, tem algumas limitações, né? A questão da internet, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem uma internet que não vai ficar travando, que isso é completamente natural, isso trava mesmo. Então, eu vejo a terapia online como uma ferramenta a mais. Igual, por exemplo, agora, né? Nessa onda roxa que a gente... WhatsApp sem a internet ficar travando. Aí no WhatsApp que você eu sou uma pessoa completamente Reinaldo, ansiosa. Reinaldo, esse WhatsApp que você perguntou, é o WhatsApp, é uma conversa mesmo digitando ou uma videotransmissão assim? Porque geralmente os atendimentos eles são feitos em videotransmissão, né? Em momento ali ao vídeo, vivo. Né? Isso, é de vídeo. Existem alguns casos, por exemplo, hoje a internet estava péssima e aí cortou algumas coisas que eu preciso dar o suporte a esse paciente mesmo a internet não estando boa. Então, a gente pode recorrer ali a uma ligação, alguma mensagem de texto, né? Alguma mensagem de texto durante a semana, até para perguntar se está bem, se não está, como é que tá indo. Então, a gente pode usar esses recursos aí para a gente garantir um maior acolhimento. Mas que isso não exclui algo que vai ter o olho a olho, né? Essa observação maior, essa presença. Né? Eu acho que é uma ferramenta a mais, mas que tem umas limitações, sim, né? Ao meu ver. Até mesmo porque talvez é uma coisa que não vai permanecer, né, Marta? Provavelmente é só temporário, igualzinho a Meire que está participando, ela colocou ali. Ela prefere 1000 vezes o presencial, porque ela precisa gesticular, ela precisa se expressar e ela se expressa através da gesticulação. Então, assim, eu acredito também que esse tratamento virtual é só em virtude da situação mesmo, que esse calor humano, ele ajuda ainda bem no tratamento, não ajuda? Sim, sim. Vai de identificação também, né, Jô? Tanto para o profissional quanto para o paciente mesmo. Particularmente, eu prefiro 1000 vezes estar ali com a pessoa,
né, na minha frente, poder ter esse acolhimento maior. Eu acho que traz uma diferença muito grande, né, tanto para o processo terapêutico dele ou não. Mas, olha, perde alguma coisa no sentido de tratamento e para online? Não perde, vai ter algumas limitações, né? E aí a pessoa que tem uma necessidade maior, igual como que ela chama? Meire falou que ela tem essa necessidade de gesticular, de, né, ter ali aquela expressividade que talvez no online não é possível. A pessoa não vai se adaptar mesmo e tá tudo bem, né? Ela pode depois voltar pro presencial. Eu acredito que isso é uma ferramenta a mais, né? Que a gente tem aí maior como usar ali do seu espaço que é seguro para poder, né, continuar com esse tratamento enquanto a gente não pode. Então eu vejo como uma ferramenta a mais. Vou finalizar com 2 perguntinhas, se a Cláudia não quiser estender mais. Que para mim são o seguinte, são duas perguntinhas. A primeira é: o limite da relação paciente-psicólogo. O psicólogo e o paciente podem virar amigos, começar a confidenciar coisas particulares assim, da sua vida no cotidiano, sai daquela esfera do tratamento. Ou não existe isso. E já vou aproveitar e já fazer a outra, e você, se quiser, responde em seguida. Qual a diferença do psicólogo para o coach? Olha, essa questão, né, de extrapolar, né? A terapia, a psicologia, o profissional psicólogo, né? Ele é um profissional como qualquer outro, né? Que vai ter um pouquinho mais de assuntos aprofundados que a pessoa está colocando a sua vulnerabilidade inteira ali para aquele profissional, né? Então, o acolhimento, né? Essa confiabilidade, ela precisa ter um limite, né? Ela tem um limite ali que não precisa ser extrapolado a não ser profissionalmente. Então, tem sim um limite, isso é ético, inclusive, né? Por isso a questão de não atender parentes, atender pessoas do círculo social. Então, tem que haver um limite, sim, né? A gente não vira amigos de paciente, né? Apesar de ter algumas pessoas que a gente quer levar para a vida inteira, que a gente cria laços muito importantes, cria vínculos muito importantes, mas que é uma relação profissional, né? E a questão... Te respondi, Jô? Respondeu. Só o fato, antes de entrar na segunda, é uma outra curiosidade que eu tenho. E as minhas curiosidades são assim, ou com base nas minhas experiências próprias, ou com base nas experiências das pessoas que geram ao meu redor. Por exemplo, hoje eu estava até conversando com uma pessoa, que essa pessoa virou e falou assim: eu estava indo no psicólogo, mas ele começava a conversar sobre política comigo e isso me irritava demais, porque eu sou de uma opinião divergente da dele. Então, assim, esse limite também é possível ter que observar. Tipo, o psicólogo, nessas questões, o profissional, ele tem que ser neutro nas suas opiniões políticas, culturais, religiosas. Ou não? Tudo é permitido, não há esse limite na psicologia. Olha, Jo, a gente precisa entender, né, caso a caso. Não tem como eu falar assim, porque talvez conversar sobre política com uma pessoa vai contribuir muito para as questões dela, né? Vamos colocar a questão racial, por exemplo. Né? Se eu não entender o movimento político e se essa pessoa, enquanto uma pessoa preta, dentro do consultório, falar que ela está sendo, né, de alguma forma, sofrendo racismo, se eu não conversar com ela sobre isso, né, e se eu me manter neutra ali, eu vou ser conivente com questões que ela está vivendo fora do consultório. Né? Então, depende, o neutro é neutro no sentido de quê? Né, eu manter a minha opinião e não expor, ou tentar entender a necessidade desse paciente e entender se conversar sobre política, por exemplo, é algo que vai proporcionar um maior bem-estar para ele, nas suas N questões, aí eu dei esse exemplo, mas pode ser outros. A religião, por exemplo, se eu percebo que a questão da religião é um ponto forte, um ponto positivo para a melhora dele, como é que eu vou falar assim, não, eu sou neutro e não vou, né, dar a minha opinião sobre isso? Eu vou reforçar a importância dele se apegar a isso, né? Porque é um ponto positivo, é um ponto
né, forte para ele ali. Positivo. Então, eu acho que depende muito. Sim, acho que depende muito da necessidade daquele paciente, do tratamento, da história dele, né? Então, depende, essa neutralidade não é olhar assim, só balançar a cabeça, né? Se eu ser neutro e balançar a cabeça só em algumas coisas que são sérias, né, eu vou ser conivente, talvez, com outras coisas que ele está passando lá fora. Bacana. Entendi. Ah, é isso mesmo. Eu acho assim que existe uma linha tênue, né, do que se deve ser tratado ou não. Talvez as opiniões, assim, uma coisa é a sua opinião de cunho pessoal, outra coisa talvez seja a opinião de forma generalizada, né? E é aquilo que você falou, a gente ir tentando mesmo se identificar com pessoas, que são tratamentos. Quando você procura um advogado, você está lidando com pessoas. Quando você procura um médico, você está lidando com pessoas. E aí você vai procurando até se identificar com aquele que te passa mais segurança naquele tratamento proposto. Independente da profissão, né? Você procura aquele que te passa mais segurança ali resguardar, né? Teve uma pergunta que a Marta deixou passar, que você perguntou sobre psicólogo e coach. Tem diferença? E o coach é porque eu interrompi. Então, é polêmico, né? Um pouco polêmico, assim, essa questão do coach e do psicólogo, né? Porque até hoje a gente não... E eu se apego muito à pesquisa, a questões científicas e a questões que são comprovadas cientificamente. Então, a gente não tem estudos ainda para poder falar o que seria um coach, por exemplo, né? O coach que a gente conhece é aquele treinador, chama professor, né? Que é dentro de uma empresa que vai treinar pessoas, desenvolvimento pessoal. E aí, esse seria um coach, né? Que está dentro ali das legislações, né? Dentro de uma profissão. Quando a gente fala de um coach que entra um pouquinho na área da psicologia, por exemplo, a gente tem que entender se essa pessoa tem uma capacidade, né? Técnica e teórica para poder lidar com as questões de saúde mental, por exemplo, né? Porque até onde a gente sabe, o coach é um treinador de desenvolvimento pessoal e nessa área mais organizacional, né? Que agora está para essa outra área que ainda não tem material, né, suficiente para a gente poder falar o que seria um coach, né? Que se mistura aí numa visão que a gente vê que não é a mesma coisa, né? Não substitui um trabalho de um profissional psicólogo, né, e não são as mesmas coisas. Eu acho que, como eu disse, o profissional psicólogo, como qualquer outro, ele precisa ter uma capacidade técnica e teórica, precisa ter uma formação para isso, para poder entrar em áreas que são, né, dentro dessa capacidade. Então, o que a gente sabe de coach, né, que é assim, de evidência mesmo, que é um treinador, né, ele fala que é professor, um treinador dentro de empresa organizacional, né, que vai desenvolver pessoas ali nesse sentido. Não sei se te respondi. Respondeu. Marta, eu agradeço a sua participação. Você sabe que você é uma profissional que eu admiro demais. Se nós não fôssemos próximas, com certeza eu iniciaria um tratamento com você, porque eu me identifico com você desde quando você prestou os seus primeiros esclarecimentos na reunião que nós tivemos lá no IPEDS, que estava eu, você, a Lucimar e outros, né? Então, eu comecei a te admirar desde lá. E eu sempre comento com a Cláudia, com as meninas, que eu adoro o seu perfil. Eu estou sempre indicando também o seu perfil, que eu falo assim, gente, olha o perfil dela, olha a forma com que ela aborda, né? Como que ela se aproxima da gente. Não é verdade, Cláudia? Cláudia está aí de testemunha. Verdade. Então, assim, eu agradeço imensamente de você ter vindo, disponibilizado esse tempo para vir aqui compartilhar com a gente essas ideias. Eu sempre falo o seguinte, o importante é sempre falar. Por quê? Porque se várias pessoas falarem e cada uma falar de uma abordagem diferente, a comunicação vai se chegando a várias pessoas. Porque as pessoas, cada um entende de uma forma, né? Então, assim, é importante sempre estar levando os assuntos,
sempre está sendo abordado de uma forma ou de outra, para que as pessoas consigam se identificar, verificar que aquilo talvez não é uma coisa tão distante delas, né? Eu até esqueci, eu não vou perguntar aqui agora, não, vou deixar para uma próxima live que você vai participar com a gente, sobre a questão da psicologia e o tratamento pelo SUS. Nossa, acho que daria uma live inteira, né? Seria vou deixar essa, ficou faltando, lembrei aqui agora. Então, assim, eu agradeço imensamente. Eu espero que assim que você tenha disponibilidade, possa estar voltando a fazer live com a gente aqui, trazendo mais informações, mais esclarecimentos, os temas que você achar relevante, porque você no cotidiano, você vai vendo aquilo que as pessoas estão mais necessitando. Então, se você quiser trazer, o papo está aberto. Nós vamos adorar, né, Cláudia? Vamos amar. Muito obrigada, então, agradeço imensamente por ter aceitado o convite, tá? Foi muito bom. Gostei muito, tá? Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sempre gosto muito de conversar com vocês, né? Assim, foi algumas poucas vezes presencial, né? De forma presencial aí, por alguns projetos que a gente tinha juntas, né? A gente fazia juntas. E, assim, sempre me coloco à disposição, né, para qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer conversa, eu sempre sou muito aberta para isso. E reforçar o que a Jo falou, né? Precisa se falar mais. E perguntar mesmo, você enquanto possível paciente, cliente, né, que está precisando ali, pergunta, né? A gente é muito aberto, né? E eu falo isso pelo círculo de profissionais que eu me dou ali. A gente é muito aberto para conversar, para tirar dúvidas, para indicar se achar que a gente não é, né, uma pessoa que está dentro do perfil ali de identificação. Então, pergunta sim, não deixa de perguntar, porque não vai estar incomodando. E é sempre um prazer a gente trazer a psicologia assim, para um número maior de pessoas. E sempre que precisar, estou às ordens. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, boa noite. Abraço, gente. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau.